Bom, estamos de volta, né, Alexandre, com o nosso Café com Análise. Hoje seremos apenas nós para uma questão pontual que é recente e que demanda, sim, um entendimento interdisciplinar e que nós, com o olhar da psicanálise em extensão, possamos falar da questão como sintoma social e também o que na singularidade do clínico, na singularidade do sujeito em sofrimento psíquico, da criança desassistida, a gente pode tentar trazer como alerta. Eu estou me referindo a esse episódio recente, que foi a entrada desse torcedor, né, numa briga de torcida no jogo entre Caxias e Inter, né? Então, acho que isso nos toca de várias formas, né? Acho que traz um desafio de compreensão do lugar da paternidade, né? É um sintoma que vem acontecendo, a gente está vendo pais matando filhos, né? E uma violência que já é meio característica recorrente nos estádios de futebol, onde também se dá um revival das arenas romanas, né, com racismo, com violência, com preconceitos de toda ordem, e agora, nesse caso mais pontual, que é uma exposição de uma criança de 3 anos, né, Alexandre? Enfim, gostaria de te ouvir como é que isso te toca também, como estudioso da psicanálise, como educador, né? E pessoalmente, Gaio, porque assim, o primeiro sentimento que me veio, e acho que a gente pode elaborar a partir daí, é o instinto de proteção. O que me toca assim, na paternidade, para mim isso foi muito relevante e é um sinal que ficou bem registrado, e é instintivo, Gaio, para mim não era racional, era a proteção em relação ao filho, em relação à prole. E o que me veio naquele raciocínio, naquele evento, naquela descrição, é como que esse indivíduo abdica, inclusive, de algo instintivo, que seria a própria proteção para dar vazão a um impulso, a uma compulsão de uma outra ordem, né? Então me fez pensar, Gaio, e aí quero refletir contigo isso, inclusive do ponto de vista da gente realmente poder analisar que sentimento é esse, que ação, que evento foi esse que faz com que eu abdique de algo que é primordial, inclusive do ponto de vista da preservação da espécie, né, que é proteger a minha prole, que é proteger o meu filho, a minha continuidade. Então, assim, isso para mim foi o primeiro choque, Gaio, e acho que a gente poderia dar uma pensada nisso para ver o que a gente consegue desdobrar e tirar dessa... Sim, eu acho bem interessante tu trazer isso, que a gente vê como na natureza algo que vai contrário a isso que a gente viu, né? A gente não precisa nem ser civilizado, nem estruturado para supor que um pai tem que proteger a sua prole, o seu filho, né? Mas, bom, chegaremos nisso, né? Não sei se nesse primeiro momento os detalhes mais clínicos, mais do olhar de uma psicanálise mais voltada para o sujeito, mas eu penso a gente dar uma olhada justamente na questão da lei, né? E o quanto existe uma falência da função paterna que o Lacan já enunciava lá em 1938. E essa falência, ela tem... eu fiquei dando uma retomada e pensando que ela tem 2 lados. Naturalmente, o patriarcado precisava ter uma certa falência, né, para haver um equilíbrio, e aí houveram vários movimentos, o feminismo, os líderes, a juventude se rebelando, a revolução sexual, tudo isso sim. Mas o que está em jogo, literalmente em jogo, é a questão da falência da entrada da lei pela via da proteção, não é? Que pode trazer problemas muito graves a uma criança. Essa criança ficou desassistida no sentido físico, moral e psicológico, né? E o que a gente tem para pensar, o que a sociedade tem do ponto de vista da lei, né? A gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente que foi extremamente ferido com isso. Por quê? Porque, bom, a imagem da criança foi exposta, ela correu risco
de toda a ordem, né, psíquico, moral, físico, né? E outra coisa que eu não vi ninguém falar, Alexandre, é que o próprio ECA traz a importância de quem deve proteger a infância e a juventude. Não é só a família, é a sociedade e é o Estado. Então, por exemplo, ali, quando todo mundo viu a cena acontecer e ninguém tomou providência, então os torcedores também foram omissivos e comissivos com aquele ato que aquele pai cometeu, né, de entrar com a sua própria filha numa briga de torcida, como se isso fosse a coisa mais importante do que o próprio cuidado dele com a sua filha. Que aí eu me questiono, como é que alguém leva uma criança de 3 anos para um estádio de futebol? Começando por aí, né? Não sei o que tu pensa sobre isso. Era isso que eu ia colocar inicialmente, Gaio. Quando tu estava falando, me veio exatamente isso. Primeiro, se aquele é um evento para uma criança de 3 anos de idade, ou para uma criança... É a primeira discussão que a gente tem que fazer. Por aí, né? E aí me vem uma outra questão, Gaio, que eu acho que casa com isso e a gente pode tentar desdobrar. Porque sempre me chamou muito a atenção a comunicação esportiva, principalmente do futebol. Vamos dar uma analisada, como é que a gente trata um jogo? Tu falou em arena romana, mas é mais ou menos isso. Uhum. A gente trata um jogo de futebol como uma batalha, uma guerra, precisa ter raça, tem que suar sangue. Nós estamos literalmente falando de um campo de batalha, não de um esporte. Então, a gente já tem uma projeção daquele evento ali como um evento nocivo, inclusive do ponto de vista ético, do ponto de vista de lazer. E o que me faz pensar que a gente não desdobra essas discussões, porque ali existem interesses, porque no limite do que tu está falando, nós teríamos que pensar se essas instituições, clubes de futebol, deveriam propiciar ou oportunizar que crianças ficassem expostas numa situação em que não é, o que aconteceu ali não é incomum, é mais comum do que parece. A gente está o tempo todo lidando com isso, são skinheads, são as organizadas, são de toda ordem, e aí nós tentamos fazer de conta que aquele é um evento esportivo, que é um evento que tem a intenção de projetar ética e moralmente as pessoas. Até uma socialização entre aspas. É um evento que só está interessado em dinheiro, e muitas vezes vale tudo, então, naquele ambiente ali. Então, assim, a gente precisaria tirar um pouco dessa hipocrisia sobre o que a gente gostaria que fosse o evento esportivo para a situação real do que é um jogo de futebol, né, Gaio? Porque se a gente... Olha, tu como jornalista, Gaio, como quem trabalhou ali, vamos pegar o discurso dos jornalistas esportivos e vamos analisar se aquilo ali tem alguma possibilidade da gente chamar de confraternização, de uma disputa saudável, sei lá como a gente poderia. Não é, literalmente não é. Então, assim, o que eu vejo, sim, Gaio, é que esse evento, ele expõe vários meandros da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, nos coloca a ter que buscar papéis. Se é verdade que o ECA foi ferido, mas é verdade de que faz muito tempo que a gente não leva em consideração que aquele ambiente ali não é um ambiente para menores de 12 anos de idade. Exatamente. E, nesse sentido... eu trago o meu lado psicólogo social para pensar nos paradigmas da psicologia social, porque cabe retomar isso, assim, justamente para a gente, assim, não pegar e fazer apenas o pai de vilão. Não que ele não seja comprometido, e ele é o principal responsável de cuidar da sua filha, né? Tanto é que, no primeiro momento, o Ministério Público interviu, né? E... eles usam um termo, não concedeu o acolhimento, né? Para te ver como o significante, às vezes, fica confuso, né? Porque o acolhimento do pai seria, no caso, separar ele da filha, né? Uhum. Mas eu penso por uma outra via, ele tem que ser acolhido de outra forma, que mais tarde a gente vai falar sobre isso também. Mas o que está em jogo é isso, é que não existe apenas um indivíduo vilão, porque as coisas que tu colocaste chancela isso que eu estou dizendo, existe o clube, existe a sociedade, aqueles torcedores que estavam em volta, existe uma narrativa de discurso que é instigante, a violência, né? E existe algo que é assim, que é um sintoma
do social e da busca de uma vitória, né? O que leva as pessoas, isso é um sintoma meio geral de que a derrota é insuportável, né? A incapacidade de lidar com a frustração, e isso também é gancho para a gente falar de que a gente tem que aprender a lidar com a castração, seja ela qual for, né? E nas competições sempre está em jogo ganhar ou perder, mas quando tu tiver numa posição de derrotado, entre aspas, o que te faz ficar com essa violência tamanha? O que te falta? O que está projetado numa vitória do teu time que tu não tens na tua vida, né? Então, isso é um sintoma que é social, mas que aí tem a singularidade de cada sujeito, não é? Então, acho que essas reflexões são fundamentais a serem feitas. Eu vou ilustrar isso e aí desdobra. Teve uma entrevista, teve um jogo num vôlei de praia, um campeonato aqui no Brasil, há um tempo atrás, e as brasileiras venceram as dinamarquesas. Venceram, enfim. E foram entrevistar, né, as jogadoras dinamarquesas, e o repórter pergunta para ela como é que elas estavam se sentindo com a derrota. E aí uma olha para a outra, porque eram duplas, né? E aí ela responde assim, isso é apenas um jogo, né? Que bacana, alguém que lida com o jogo como apenas um jogo, no qual não está em jogo todos os teus desejos, né? Onde estão os teus desejos que tu desloca para uma vitória que tem que ser num campo de futebol ou numa compulsão qualquer, né? Então, é de uma sociedade que fomenta isso, que ela não te dá a resposta aos teus desejos mais importantes, às tuas necessidades, e então tu escolhe algo assim que naquele momento vai te dar um gozo, porque não é desejo, é um gozo, né, que transita pelo campo da perversão. E aí, nesse sentido, eu acho que nesse primeiro momento, a gente tem que falar do sintoma social, e a gente já falou sobre isso quando a gente analisou as balbúrdias na rua, o fascismo na rua, né? Se aplica essa mesma dialética, que é o seguinte: não tem como a gente ficar fazendo uma análise selvagem e dizendo que esse cara é perverso, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas o sintoma é, sim, de perversão. Por quê? Porque existe uma desmentida da lei que está no discurso desse pai. Tanto que ele falou que ele entrou porque o segurança permitiu. Então, né, ele é chancelado imaginariamente por alguém ali que permitiu. E ele também foi chancelado pelos demais torcedores que não se preocuparam em ver uma menininha de 3 anos no colo numa briga de torcida. Poder morrer, né? E acho que cabe essa analogia, e ela é contemporânea, e a gente não pode deixar passar, porque me parece, assim, ela cai quase como uma luva, ela cola quando pessoas vão para frente do quartel, porque os milicos deixaram elas ficar lá, levando crianças para lá, pedindo uma ditadura militar, Gaio. Então, assim, essa distopia, essa desconexão com a realidade, com preceitos mínimos de lógica, impulsiona esses elementos, inclusive a ponto de eu abdicar da minha tarefa maior como animal, proteger o meu filho, proteger a minha prole. Né? Então, assim, a gente vem de uma sociedade, a gente vem de eventos que estão passando por muito dessa lógica básica de proteção e distorcendo, inclusive, princípios, a ponto de que as pessoas levaram crianças para pedir uma ditadura, cara. Então, e a gente está numa data muito propícia para discutir isso, porque a gente poderia estar fazendo hoje um movimento de que ditadura nunca mais. A gente precisa ser responsável pelo nosso futuro, né? E não abdicar dele para jogar nas mãos de um outro, né, Gabi? Casualmente, a gente pode dizer para quem nos assiste que neste momento que nós estamos gravando é dia 1º, né, de abril, e casualmente há pouco passou uma galera aqui protestando ditadura nunca mais. E ditadura nunca mais é isso, é que haja lei, que haja respeito humano, que as crianças sejam assistidas, né, na sua integridade, na sua totalidade como sujeito de desejo, como um cidadão que está se constituindo e se construindo. Eu acho que no nosso próximo encontro a gente vai abordar um pouco mais as questões ligadas à paternidade em si,
do ponto de vista da idade, e o que a gente pode inferir a respeito deste evento no campo clínico, né? No campo do acolhimento daí, tanto da família quanto da criança, né? Agora, o que é importante registrar, Alexandre, é que assim, ó, nós precisamos de um olhar interdisciplinar para questões como essa, porque é muito fácil tu judicializar. Eu acho que o Ministério Público tomou a atitude que tinha que tomar, porque além dele ter exposto a criança, ele também agrediu um jogador e agrediu um cinegrafista da RBS TV. Então, ele infringiu várias coisas, né? Ele infringiu o LECA em vários momentos, né? E desprotegeu principalmente a sua filha. Então, isso não é pouca coisa. E ele está se expondo de uma maneira que ele não teria como fugir, né, da lei, dos rigores da lei. Mas o Tribunal de Justiça esperou, né, para entender melhor, para fazer todo um inquérito que está correndo através do Ministério Público, enfim, e também da própria instituição que cuida da infância e da adolescência. Então, eu acho que fica por aí, né? A gente retoma no nosso próximo encontro para falar mais um pouco da singularidade desta relação e deste evento.